Eu quero compartilhar contigo uma palavra que está em Josué, capítulo 1. Aliás, hoje eu quero compartilhar algumas passagens e eu quero que você esteja bem atento naquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus vai fazer algo tão tremendo. Deus vai mudar a direção do teu coração, vai mudar a direção da tua vida. Então, abre aí Josué capítulo 1 e nós vamos meditar juntos. Prontinho? Então, em Josué capítulo 1, nós vamos nos deter no versículo 5. Josué 1, 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tremendo aqui o que o Senhor estava falando com Josué. Josué estava um tanto abatido. Josué havia experimentado um tempo de reclusão muito grande, de 40 anos. 40 anos Josué havia ficado dentro de um deserto. Josué estava na altura, nesse momento, estava com 80 anos. Quando nós ouvimos o Senhor falando com ele assim, dá uma impressão, assim como foi com Moisés, eu serei contigo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Quando o Senhor está falando com ele assim, dá uma impressão que o Senhor está falando com alguém que tinha pouca idade. Mas não, nós estamos falando de uma pessoa que estava com 80 anos. Que, na verdade, não se tinha uma noção exatamente de quanto tempo ainda Josué viveria. Mas o diálogo de Deus com Josué é algo muito impressionante, muito importante, porque Josué estava naquele momento um tanto impactado com a morte de Moisés. Ele havia conhecido Moisés, havia aprendido, havia sido um discípulo de Moisés. Toda a existência dele, saindo do Egito, ele se torna, na verdade, um discípulo que andava lado a lado com Moisés todo o tempo, servindo, aprendendo, e Moisés o ensinava, Moisés o abençoava, Moisés o enviava. E então, combates que tiveram no deserto, porque eles tiveram guerras no deserto, guerras que tiveram no deserto, estava todo o tempo Moisés ali, sabe, dando ordens e Josué cumprindo, como um general de exército. Ele estava sempre numa batalha e outra, sempre guerreando. E agora ele fica sem o seu mentor, ele fica sem aquele que dava direção, sem aquele que instruía, sem aquele que o formava. Isso é uma coisa muito difícil quando nós imaginamos assim, quando nós temos alguém que nos mentoria, alguém que nos dá direção, alguém que nos ajuda a caminhar, alguém que fala exatamente aquilo que precisamos ouvir. E então, nesse momento, nós podemos entender como estava Josué. Josué estava um tanto triste. Então, ele estava ainda de luto. E o povo todo de luto, ele estava com uma dificuldade de entender exatamente como faria. Porque ele não tinha a ideia exatamente de que entraria sozinho na terra prometida. Ele tinha a ideia de que ele estava ali ainda com Moisés, e Moisés assim o faria. Mas não eram os planos de Josué, eram os planos de Deus. Os planos de Deus na vida de Moisés haviam se cumprido. Agora começava uma nova etapa. E Josué precisava entender exatamente o que Deus estava fazendo. Alguns momentos nas nossas vidas isso pode acontecer conosco e pode nos paralisar de certa forma. Nós podemos ficar um tanto retidos, um tanto contidos. E é o que está acontecendo. Nesse momento aqui, o mundo inteiro fala sobre, né, um novo tempo, sobre um novo começo, sobre um novo normal. Porque nós estamos acostumados com o normal. E é interessante, quando nós falamos de Josué, nós temos assim, o normal no Egito. Porque ele nasceu no Egito e viveu no Egito durante anos da sua vida. Ele, praticamente 40 anos da sua vida, ele passou como escravo no Egito. Os outros 40 anos ele passou como livre no deserto. Mas o deserto era uma quarentena. Nós vamos falar de 40 anos de escravo, 40 anos de livre, mas dentro dessa quarentena,
de 40 anos de Josué, ele foi formado, ele foi instruído, ele foi tratado, ele foi ensinado. Então, para ele, o ambiente que ele estava acostumado, a ideia que ele tinha, era ali no deserto. No deserto, ele aprendeu a comer do maná, a se alimentar do pão que vinha do céu. Ele aprendeu a ser sustentado por Deus, ele aprendeu a adorar, ele aprendeu a louvar, ele aprendeu a exaltar, ele aprendeu a estar fazendo parte das cerimônias todas que tinham todo o tempo. Então, aquilo para ele era a coisa mais normal. A ideia de sair daquela região, daquela zona de conforto, de alguma maneira, porque era uma zona de conforto, e entrar numa terra estranha, mesmo que era uma terra de promessa. Às vezes precisa acontecer um evento que nos tire, na verdade, de uma condição de normal. E é isso que tem acontecido conosco. Nós temos vivido, e eu falo assim porque o mundo inteiro está falando sobre um novo normal. E é interessante que nós escutamos na mídia, nós escutamos nas empresas, os empresários, eles falam sobre isso, nós falamos sobre isso em todas as áreas, seja áreas políticas, sejam áreas econômicas, sejam áreas sociais, tudo fala sobre um novo normal. Quer dizer, a palavra novo, quando ela acompanha alguma coisa, ela significa mudança completa. Como a palavra de Deus diz assim, novos céus e nova terra. Como nós podemos entender isso? Novo significa algo que nós nunca vimos. Agora, céus e terra, nós vimos, conhecemos a terra, conhecemos. Quando o Senhor diz assim na palavra de Deus, novos céus e nova terra haverão. Então isso nos traz uma noção seguinte, uma noção de espaço, uma noção de viver em um lugar, uma noção de habitar. Porém, é novo, é completamente diferente do que nós podemos imaginar. Vai além do nosso pensamento, vai além da nossa mente, vai além do nosso conhecimento. Imagina que é tudo novo. E assim quando nós falamos o normal é andar com Deus, viver com Deus, estar com Deus, conhecer a Deus. Então nós acabamos aprendendo uma forma de normal. Eu não sei se todos têm aprendido essa forma de normal, mas esse é um momento onde o mundo inteiro tem falado mais de Deus do que antigamente, do que há poucos meses atrás. Em poucos dias mudou-se a ideia de normal, mas nós queremos voltar ao normal, mas o normal não é mais o normal que nós experimentávamos, o normal que nós vivíamos, o normal que nós tínhamos, agora é um novo. Quer dizer, é diferente, porém com Deus. Aí que está um ponto importante de entendermos uma coisa. Quando o Senhor diz para Josué, Josué, agora você vai, e a terra que eu prometi, eu te darei, e onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei. E você vai e eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés. Só que havia uma mudança agora. E eu gosto de falar dessa parte, entendendo que Josué, ele vivia em uma forma normal. Sabe o que acontecia? Acontecia que de noite tinha uma coluna de fogo, de noite tinha de dia tinha uma nuvem. Esta nuvem, ela oferecia, na verdade, uma climatização. Então, eles não sofriam por aquele sol extremo. Esta nuvem formava, então, uma calefação. Ela formava, então, uma estrutura de proteção e de guia. Mas era interessante também que essa nuvem era também direcionamento. Então, de repente, a nuvem levantava e ia. E nesse momento que a nuvem levantava, todo mundo tinha que ir. E Josué estava acostumado com isso, 40 anos. A nuvem levantava. Quando a nuvem levantava, todo o povo arrumava o acampamento, levantava o acampamento e já sabia que ia marchar. Então, todo o povo saía seguindo a nuvem. Porque a nuvem representava Deus com o povo. Então, quando Deus levantava, Deus ia. E então todo mundo ia atrás. Quando a nuvem baixava, todo mundo baixava, todo mundo parava. Ali estabelecia o acampamento e ficava, não sabia quantos dias. Podia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, como poderia ser um dia. Se a nuvem baixasse hoje, todo mundo começava a arrumar o acampamento e formar e armar as tendas. E de repente, no outro dia, quando a nuvem levantava, todo mundo tinha que se tomar uma posição. Então isso estava na cabeça de Josué. Então isso para ele era um jeito de viver, era o seu tipo de viver, sua maneira de viver. Mas agora Deus mudava tudo. Deus mudava tudo, porque inclusive não tinha mais aquela nuvem que ia levantar e ia seguir, e de repente todo mundo faria isso. E de repente eu entendo que Josué tinha um medo do novo, normal. Porque era o mesmo Deus, mas as coisas estavam mudando.
Quando mesmo Deus está atuando em coisas diferentes, eu creio que nós temos que entender. Nós temos que estar preparados para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus é. Algo difícil estava acontecendo na vida de Josué. A única coisa que não era difícil é que Josué havia aprendido a se relacionar com Deus. Josué amava Deus. Josué, ele tinha uma compreensão de Deus. Então Josué confiava. Ele confiava no que Deus dizia. Porque a partir daquele momento que Deus ensinava a ele, era algo assim: Josué, onde você colocar a planta dos teus pés, para onde você for, eu irei. Não era Deus que ia, era Josué. Porque se Josué ficasse parado do outro lado do Jordão, nada aconteceria. A nuvem não ultrapassaria o Jordão mais. Então seria: Josué anda, Deus anda. Josué atua, Deus atua. Então Deus atuaria baseado nas conquistas, nos passos que Josué. Porque Deus já disse: eu sou contigo. Eu sou contigo, somente te esforça, somente tenha ânimo, somente não tema. Algumas coisas que o Senhor deu como ordem, como pilares. Se esforça. Muitas vezes nós nos desanimamos mediante uma luta que parece uma luta inglória, uma luta insana, uma luta sem saída. E às vezes nos desanimamos e às vezes nos deprimimos. Isso acaba fazendo parte da vida de qualquer ser humano na terra. E ele diz: não temas. Às vezes temos medo. Sabe por quê? Porque de repente estávamos acostumados com uma situação, estávamos acostumados com uma estrutura, estávamos acostumados com um ganho, com um salário, com uma forma. E isso daí às vezes pode ser tudo mexido, pode ser tudo tirado. Eu não sei, esse é um tempo onde alguns que tinham alguma estrutura passam a não ter nada, outros que tinham, nenhuma estrutura, de repente se sentem tão estruturados. Nós temos ouvido muitas coisas diferentes nesse tempo, de muitas pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que vivem diferente. Então, Deus está atuando em tudo, Deus está movendo todas as coisas, porém nós não sabemos, nós não entendemos exatamente o que vai acontecer. Só temos uma coisa: temos que confiar em Deus. Eu quero te pedir, confie em Deus, porque tudo que Deus faz é bom. O novo de Deus é bom. Nós estamos acostumados a uma coisa, a uma estrutura. Nós estamos acostumados ao velho maná. Aquele tempo que nós vivemos era um tempo bom. Nós estamos acostumados a uma maneira de ser, uma maneira de falar, uma maneira de andar, uma maneira de agir. Agora Deus está nos chamando para algo muito novo, algo totalmente diferente. E eu gostaria que você pudesse reagir em reação ao que Deus está fazendo e perguntar: Deus, o que o Senhor fará com a minha vida? O que o Senhor fará a partir de agora? Como será? Como será nosso relacionamento, nosso andar, nosso conquistar, nosso fazer? Porque muitas vezes alguns estão sofrendo muito. Eu não sei se você está sofrendo muito por perdas. E de repente você possa estar assim: e agora? Como será a minha vida? E agora como será meu sustento, meu alimento? E isso é muito válido você sentir ou pensar algo assim. Se tudo que você tem, se tudo que você gerou, se tudo que você ganhou, foi por si mesmo. Foi pela sua força, foi pela sua sabedoria, foi pelo seu esforço, foi por sua faculdade, foi pelo seu trabalho, por você madrugar e dormir muito tarde. Se foi por tudo isso, eu sinto muito. Porque a palavra de Deus diz que em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a casa. Em vão trabalha, porque de que vale levantar cedo, comer um pão de dores, repousar tarde? Porque se Deus não guarda a casa, se Deus não dá o sustento, em vão trabalham os trabalhadores, em vão vigia os vigias. Esse é o conteúdo da palavra de Deus, é isso que nós temos que entender. Se todo o esforço nosso, se tudo que nós perdemos vem do nosso próprio esforço, realmente nós estamos numa situação muito difícil. Mas como eu sei que nada na minha vida foi gerada por meu próprio esforço, o Senhor disse: esforça-te porque eu sou contigo.
Esforça-te porque eu abrirei os caminhos. Esforça-te porque eu te abençoarei. E eu abençoarei quem te abençoar. Ele disse isso a Abraão. Essa bênção está sobre minha vida. Eu te abençoarei. E seja tu uma bênção. É isso que Deus me disse. É isso que Deus te disse. Então, qual é a dificuldade para Deus fazer muitas vezes mais do que Ele já fez até agora? Se foi Deus quem fez, Ele pode fazer muitas vezes mais, porque a Deus cabe o desmanchar e fazer novamente, o quebrar e fazer conforme seu gosto. E este tempo que Deus nos tem levado, Ele nos tem tirado de um normal para nos levar. Você quer voltar ao normal? Vai ser um novo. É um novo normal que Deus tem para nós. É algo totalmente lindo, algo totalmente perfeito. Mas nós temos que entender algumas coisas. Nós temos que estar prontos para isso. Josué não estava pronto, bastou um diálogo com Deus. Ele entendeu que Deus havia tratado ele durante todo aquele tempo para que ele pudesse suportar, entender e tomar uma posição de avançar. Porque eu quero dizer uma coisa para você: tudo vai passar. Esse tempo difícil vai passar. Nós estamos às portas de grandes mudanças, de grandes alterações. E ao passar, nós temos que entender o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus vai fazer para nós. O que é que Deus vai fazer conosco? Eu tenho uma outra palavra dentro dessa que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar porque o conteúdo que tem dentro de nós é exatamente esse quem vai determinar o que nós iremos realizar, o que nós somos, o que nós fazemos. É muito importante entendermos o que carregamos dentro de nós, o que nós fazemos. Quando Deus fala com Josué, havia um conteúdo dentro de Josué. Havia a esperança de Deus, claro, mas não havia a certeza, não havia a determinação de dar passos. Ele não havia ainda se posicionado: eu posso e devo andar. Quando Deus fala com ele, ele entende tudo aquilo, ele conecta as coisas que estão dentro dele, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos conectar as melhores coisas que há dentro de nós, colocadas por Deus. A obra do Calvário é perfeita. Quando Jesus morre por nós, Ele nos dá o direito e a bênção de sermos filhos de Deus, de andarmos em perfeição, de termos a verdade, a autoridade e poder sobre esta terra. Quando Ele diz: não é à toa, vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, na verdade, nós não estamos abatidos e sofrendo porque de repente vem contra nós um ataque do inimigo. Nós nos sentimos: estou abatido, não, nós temos que reacionar, nós temos que atacar, nós temos que contra-atacar, nós temos que tomar posse das armas da nossa luta, das armas que Deus nos deu. Nós temos que tomar posse do sangue, nós temos que determinar, na verdade, quem somos nessa terra. Nós estamos aqui para vencer e viver no nome de Jesus as melhores e as mais poderosas bênçãos. E então, nós temos que conectar aqui dentro, porque muitas vezes começamos a ser conduzidos por alguns pensamentos e alguns sentimentos que podem nos colocar abatidos, destruídos, moídos. Pensa comigo, de repente você começa a ter um bom pensamento, e esse pensamento parece até que é um pensamento que te leva a posse, a crescimento, mas ele não é. De repente você não está conectando as melhores coisas que Deus te deu. De repente você não está, na verdade, usando as melhores ferramentas, usando a bênção, usando a unção que Deus te deu. De repente você esteja se limitando e olhando muitas vezes para a sua força, para os seus limites humanos. Veja bem uma coisa que tem aqui. Em Provérbios 30, versículos 7 e 8 diz o seguinte: 2 coisas te peço, não me negue-as antes que eu morra. E o versículo 8 diz assim: alonga de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me só o pão que me é necessário. Eu já orei essa passagem. Algumas vezes eu já orei, porque ela é muito linda assim, numa essência. Inicialmente, talvez quando nós estamos assim ainda sem entender perfeitamente o que significam algumas coisas, quando ainda nós não compreendemos com profundidade o que ela significa. Mas eu quero que você se aprofunde nela, porque quando nós
lemos o texto com o contexto, nós temos uma informação maior, nós temos uma informação mais poderosa, nós temos uma informação mais profunda. Porque aqui quando ele determina isso, ele diz assim, não me dê, alonga de mim a falsidade e a mentira, é um fato. E não me dê nem pobreza, nem riqueza. Eu quero ficar no meio termo. Mas veja bem o porquê ele disse, não me dê riqueza e não me dê pobreza. Me dê só o que é necessário. Me dê só o pão diário necessário. Só o meu alimento cotidiano. Me dá só a condição de vivendo. Não me dê muito. E não me tire tudo. É uma oração. E de repente ela parece bonita. Mas a sequência do versículo diz algo sério. Quando ele diz assim, para que eu, de farto, não te negue. Que se eu tenho muito, para que eu tendo muito, para que eu estando cheio de coisa, eu não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Então eu só quero assim, eu não quero muito, eu não quero pouco demais, eu só quero assim, o necessário para viver, porque se o Senhor me der muito, eu te abandono. Não entendi. Você entendeu isso? Se o Senhor me der muito, eu te abandono. Se o Senhor me suprir, eu tenho medo de deixar os teus caminhos. Eu tenho medo de começar a viver uma outra vida. Eu tenho medo de voltar para um mundo. Eu tenho medo, sabe, de ter pensamentos independentes de ti. Eu tenho medo de começar, na verdade, a esquecer meu tempo de comunhão, meu tempo de oração, meu tempo de intimidade, meu tempo de amor, meu tempo de... Ele começa a declarar uma coisa que não me dê, então não me dê muito. Porque o muito me corrompe. Porque o muito me faz ser uma pessoa totalmente carnal. Porque o muito pode me afastar totalmente do teu coração, Deus. Eu posso dizer assim, eu nem sei quem é Deus. Será que Deus existe? Será que... Eu já vi coisas assim. Eu já vi pessoas que de repente estavam tão bem em Deus, mas depois de um tempo começam a duvidar de Deus. Sabe por quê? Porque de repente estudam um pouco, porque de repente ganham um pouco mais de asa, de condições, e começam a viver um outro estilo de vida, uma outra possibilidade de vida. Então começam a conquistar outras coisas, começam a ter outras coisas, e de repente começam a se esquecer completamente de Deus. E aí, a sequência ele diz assim, ou empobrecendo, não venha a furtar e profane o teu nome. De repente, assim, por necessidade, comece, então a pessoa por não ter o suficiente, não ter aquilo que precisa, comece de repente também a duvidar de Deus, e comece a furtar, ou comece a mentir, comece a enganar, comece a ser uma pessoa sorrateira, comece a ser uma pessoa de planos mesquinhos, comece a ser uma pessoa mexeriqueira, comece a ser uma pessoa fofoqueira, comece a ser uma pessoa com sentimentos de angústia, com sentimentos baixos, com sentimentos ruins. E então ele diz assim, não me dê nem muito nem pouco, porque senão eu posso entrar numa dessas áreas. E a gente começa a entender algumas coisas que na palavra de Deus eu conheço, quando Deus, ali quando o Senhor Jesus falando sobre um rei que partindo, antes ele chama os seus servos e a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. Mas o menor talento é valioso demais, o menor talento vale uma vida inteira. Com o menor talento pode se multiplicar e fazer coisas sobrenaturais. Então significa que todos nós temos o suficiente para desenvolver, para crescer, para criar, para formar. E essa passagem interessante que a gente pode ver, eu quero ler para você, o que ele diz no início. Ele diz assim no capítulo 30, versículo 2, 3, diz assim, na verdade, que eu sou mais estúpido do que ninguém. Eu não tenho o entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo.
Ele está dizendo que, ele está dizendo o seguinte, que é um homem que ele é estúpido. Então ele está dizendo assim, é um homem estúpido, é um homem que não entende exatamente Deus, é um homem que está vivendo. Ele está dizendo, é um homem que está vivendo a sua vida natural. Ele tem de alguma maneira uma religião. Ele sabe que há um Deus, mas ele não entende. Ele sabe que há uma vida diferente, mas ele não entende isso. E ele diz que ele é muito estúpido. E é interessante que é por isso que ele diz depois, então não me dê muito. Não me dê nem muito, não me dê nem pouco. E nós vamos observando assim, por que isso? E por que eu quero fazer essa comparação? Porque eu quero estar abrindo com Josué, um homem que de repente ele desfrutou. Primeiro ele teve uma vida de escravo, tinha nada. Depois ele teve uma vida de príncipe, como era também um dos príncipes de Israel, um dos 12 que foram enviados como espias também, um dos representantes das 12 tribos, um dos 12 príncipes. Então nós temos ali em Josué um crescimento. De repente ele tinha nada, de repente ele é levado ao muito, é levado a um homem que tinha uma autoridade tremenda, porque ele era um homem junto com Moisés, ele era um homem debaixo do comando de Moisés. Então Moisés dava comando direto a ele, e ele tinha o comando dos exércitos, se tornou um homem de potência gigantesca dentro do exército. E agora nós vemos que na saída dali, ele se vê numa situação de viver todo um novo, de abandonar toda uma estrutura, toda uma vida. Ele não sabia como seria exatamente, e ele teria que dar um passo por fé, porque aquilo que Josué tinha seria aumentado. Esse é um ponto, e ele poderia ser aumentado. Era um homem que saiu do nada, ele passou a ter poder e autoridade, e agora de repente tudo isso seria multiplicado muitas vezes, porque Deus daria através das suas mãos o controle, a tomada de todas as terras que viriam adiante. Ele teria, na verdade, diante dele uma cidade que ele a destruiria através da oração, através da adoração a Deus, porque circulariam elas 7 dias, 7 vezes. E derrubariam ela através do grito, ou através da fé, através da oração. Então ele teria conquistas que ele ainda não havia tido. Ele seria elevado de uma maneira tão elevada, tão poderosa. E então ele não seria o caso de Josué falar, não Senhor, não me dê muito nem pouco. Tem uma palavra que eu amo, porque ela saiu da palavra de Deus e tornou-se diante dos meus olhos uma palavra rema. Ela diz que o justo deixará uma herança para os filhos dos seus filhos, e a riqueza do ímpio será transferida para o justo. Significa a bênção multiplicada, distribuída, a bênção multiplicada em todas as gerações, e ainda o poder receber a herança de ímpios, o poder aumentar ainda muito mais. Aquilo que estava acontecendo com Josué é exatamente o que significa em Provérbios 13:22. E então, nesse momento, quando eu estava lendo essa passagem de Provérbios 30, não me dê muito, não me dê pouco, eu entendi que talvez essa luta pode acontecer dentro de cada um de nós, e eu gostaria que você entendesse hoje. Ou você confia no Senhor, ou você não confia. Tudo que tem na sua vida vem do Senhor, e o Senhor tem planos para nós. O Senhor tem planos para nos preservar, Ele tem planos para nos abençoar, tem planos para nos multiplicar em todas as áreas. Nós só não podemos desistir. Nós temos que entender e saber viver cada condição, cada situação. Não significa porque fomos abalados ou tocados numa área ou outra nesse momento que nós estamos derrotados. Deus nos levará para o novo normal dele. Deus levará um tempo diferente. Deus nos levará a reinventar coisas. Mas para reinventarmos coisas, nós temos que ter algo, nós temos que estar supridos, porque aqueles que se sentem, na verdade, empobrecidos ao último neste momento, com certeza estarão na condição do versículo 8 de Provérbios 30. Estarão simplesmente dizendo, Senhor, se o Senhor não me der nada, eu vou mentir, eu vou te esquecer, te abandonar. E então eu gostaria que você pudesse entender
que essa não é a nossa condição. Nunca pode ser. Essa não é a nossa oração. Senhor, não me dê muito. Se nós nos vemos talvez sofrendo por uma luta, de repente uma luta interna, que não podemos possuir coisas, porque eu conheço pessoas que não podem possuir coisas, mas não podem possuir coisas não porque elas não podem possuir simplesmente, é porque faltou a transformação de coração, faltou uma conversão genuína, faltou entender que nossa casa é no céu, faltou entender que nós somos instrumentos de Jesus, faltou entender que nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e o que se fez novo é que nós temos uma mente capaz de entender que Deus está no controle, que Deus sempre fará coisas maiores que já fez, Deus sempre nos surpreenderá, e é por isso que eu gostaria de revelar aqui alguém que fala com propriedade, com muito poder, em relação a tudo isso, em relação ao segredo do que cada um de nós deve ter. É o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 10 e diante, diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa da necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com as circunstâncias em que eu me encontre. Sei passar falta, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí está o grande segredo. O apóstolo Paulo não faz essa oração, o apóstolo Paulo não faz esse pedido, o apóstolo Paulo, ele não tem nada a ver com essa expressão, oh, não me dê muito, não me dê pouco, porque ele diz que, na verdade, quem está no controle da vida dele é ele, e Deus quem manda. Então, na verdade, não é porque faltou alguma coisa que ele se desequilibra completamente, que ele se perde, que ele não tem mais razão. Muito pelo contrário, nós temos que tomar cuidado com isso, porque de repente nós nos colocamos, somos colocados por Deus para ter controle da nossa vida, para estar no controle da nossa vida, e de repente nos perdemos, começamos a conduzir nossa vida de uma maneira destruidora, de uma maneira a nos perder, de uma maneira a nos matar, de uma maneira a matar quem está fazendo parte da nossa vida, do nosso convívio, a destruir nossa família. Nós de repente começamos a perder o controle, o autocontrole que deveríamos ter, porque o Senhor, quando conquistou nossa vida, levou cativo o cativeiro, Ele conquistou para nós na cruz, nos deu o controle de sentirmos as coisas, ter autoridade sobre elas, nos deu o controle de abrir e fechar céus, nos deu o controle sobre qualquer serpente e escorpião, nos deu o controle sobre situações, nos deu o controle para viver bem nessa terra, em todo o tempo. Quando Ele diz assim, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Então nós entendemos o seguinte, pode haver guerra ao nosso derredor, nós podemos estar passando qualquer situação, inclusive uma enfermidade, que esteja nos desenganando, e pode até ser mesmo através desta enfermidade que nós partamos, mas nada disso pode nos dominar, nada disso pode mudar a nossa essência, se a nossa essência é nascida em Cristo. Se nós somos gerados em Jesus Cristo, não importa pelo que a terra está passando, nos mantemos firmes, nos mantemos sem oscilações. As oscilações, elas demonstram muitas vezes que não estamos alinhados. De repente, por uma falta, por uma necessidade, nós oscilamos e começamos a declinar da fé, e começamos a duvidar do que Deus é, do que Deus está fazendo. Se isso está acontecendo, problema de entrega, problema de transformação, problema de cura, problema de libertação, problema de conversão, é isso. Se nós estamos oscilando, e se nós temos demais e começamos a esquecer de Jesus, também problema. Aqui o apóstolo Paulo diz sobre todo o equilíbrio, porque ele estava passando ampla necessidade. E de repente, quando ele diz aos filipenses, que os filipenses se lembraram dele, ele falou, na verdade eu sei que vocês já pensavam em mim, vocês só não puderam chegar, só não tiveram a oportunidade de trazer o recurso. Quando ele menciona que antes, lá atrás, eles já haviam levado o recurso a ele, porque ele estava na obra e de repente ele passava muitas privações, e de repente alguns conseguiam chegar ou não conseguiam, e nesse tempo filipenses havia um tempo que não conseguia chegar até o apóstolo Paulo, para levar os recursos que ele precisava, mas ele disse, tudo bem, se vocês não conseguissem também, tudo bem. Aí está um grande segredo. Se nós passarmos bem de uma crise, tudo bem. Se não passarmos bem de uma crise, tudo bem, tudo bem.
Tudo bem não, porque alguns começam a pôr fim na sua vida. Alguns começam a se deprimir terrivelmente, começam a se abater, a se angustiar. Porque esquecem que Deus está no controle de tudo. E que Deus nos deu autoridade para ter controle sobre nossos corpos, sobre nosso coração, sobre nossa mente. Deus nos deu equilíbrio. É certo que temos o inimigo a bombardear todo o tempo e dizer, não vai dar certo, você vai ver, se você pegar coronavírus, você morre. É isso. Tudo que aconteceu até agora você vê a situação que você está. Agora você está na lona, agora você não tem dinheiro, agora você não tem, olha, o mundo todo está perdido. Você vai entrar nessa? O que o nosso Deus precisa para mudar todas as coisas? Ele não precisa de nada. Nosso Deus tem o controle total de tudo. E uma coisa sempre que eu falo para todo mundo, e eu não posso deixar de dizer agora, esteja firme com Cristo. Esteja ligado a Ele, esteja convicto de que Ele é o Senhor da tua vida e o teu Salvador. Porque a coisa melhor que nós podemos ter nesse momento é a certeza da salvação. E a certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Baseado nisso, todas as coisas em nossas vidas, elas são estruturadas, todas as coisas elas são equilibradas, todas as coisas elas são abençoadas. Então o apóstolo Paulo, ele dizia isso para eles, ele diz assim, olha, porque eu posso tudo. Eu posso passar fome. E ele dizia, eu passei fome. Eu posso passar fome, como posso ter muito. E ele já vinha de uma vida que ele já teve muito. Teve uma vida estruturada e de repente ele não tinha nem uma ração diária, muitas vezes quando estava preso. Muitas vezes deixava o apóstolo acorrentado, sem nem pão nem água. Ainda açoitavam. Então ele tinha crises de fome. Quantas vezes, todas as vezes que ele era aprisionado, ele passava momentos de angústia terrível. Então ele saía do normal, entrava numa quarentena de prisão, de problemas, de perdas, de abatimentos. E ele diz uma coisa muito tremenda. Olha, eu sei ter muito, como eu sei ter nada. Eu fico bem tendo muito, eu fico bem tendo nada. Aí está o grande equilíbrio. Este homem de Provérbios 30, que ele diz assim, eu sou uma pessoa rude. Eu não sei diferenciar uma coisa nem de outra. Mas eu só peço a Deus que não me dê muito, nem me dê nada. Porque se Deus fizer com que eu tenha nada, vai ser ruim. Porque eu não respondo por mim mesmo. E se eu tiver muita coisa, também vai ser ruim, porque eu não respondo por mim mesmo. Se eu tenho muito, eu vou aproveitar minha vida, eu vou fazer o que eu bem entender, e para mim já... E eu te pergunto, se Jesus faz parte da sua vida, se o Senhor é o dono, é o rei, é a quem você ama, a quem você exalta, é o muito ou o pouco que vai fazer diferença. É não ter nada. Se você não tiver nada, porque é muito bonito cantar. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então, da prática para a teoria para a prática é diferente. Eu não sei como que você está recebendo essa mensagem hoje, mas eu gostaria que você mexesse na teoria e que você falasse consigo mesmo acerca da prática. Como é na prática? Como é não ter nada? Como é correr o risco de falir? Como é correr o risco de não ter saúde? Como é correr o risco de ter uma doença fatal? Como é correr o risco de ter um problema familiar? Como é correr o risco de perder as estruturas? Ou como é também correr o risco de possuir mais do que você imagina? Porque Deus é poderoso para nos abençoar e para cada um de nós Ele tem um plano. E eu não sei quantos talentos Ele te deu. Eu não sei. De repente você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus que precisa entender que tanto faz ter como não ter. Dá no mesmo. Você entende isso?
O apóstolo Paulo diz assim, olha, sabe por quê? Porque eu posso tudo em Cristo. Todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Eu posso não ter nada na minha vida como eu posso ter em abundância. Eu posso passar fome e eu estou sorrindo, eu estou feliz. Porque Deus está no controle. Eu sei que tudo passará. Eu sei que tudo vai dar certo. Porque no final é Deus. No começo é Deus, porque Ele é o alfa. E no final é Deus, porque Ele é o ômega. Então é começo e fim, Deus está. E no meio, é o que Ele diz para Josué: serei contigo todos os dias, eu não te abandonarei. Onde você pôr a planta dos teus pés, eu vou te dar, Josué. Josué, você saiu de uma escravidão. Eu te abençoei no deserto. Mas agora eu vou te levar para um novo normal. Não é mais o que você estava acostumado, Josué. Josué, eu não me levantarei como uma nuvem para caminhar quando você deve caminhar. Você deve caminhar pela confiança, pela fé. Você deve orar, você deve dar o decreto. E eu te abençoarei, serei contigo todos os dias. Eu te fortalecerei. Eu serei tua coragem, tua vontade. Por isso, não desanime. Não se esqueça de mim. Quando eu te entregar todas as terras, todos os bens, não se esqueça de mim. Não se aparte do livro desta lei. Não se esqueça de mim. Então, Josué, ele teve a oportunidade de ter alteração do seu coração e entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não se esquecer de Deus em nenhum momento. Não importa, as situações não me falam de Deus. Situação boa não diz que eu sou abençoado. Situações ruins não diz que eu sou amaldiçoado. Esse é um grande problema para muitos. Situações, as pessoas vivem olhando as situações, olham o vento, olham a chuva, olham a economia. Eu não posso viver pelas situações, eu não posso viver pelo vento, pela chuva, pela economia. Eu tenho que viver por quem é Deus, pela sua palavra, pelo que Ele me prometeu. E Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias. E o Senhor tem estado conosco nesta quarentena. O Senhor tem estado conosco nesta crise mundial. Há uma crise financeira mundial. Há uma crise emocional mundial. Há uma crise de saúde mundial. Mas onde está Deus? Deus está no meio da crise. Deus está reinventando tudo. Deus está levantando uma geração que crê, uma geração própria, cheia de poder para possuir o que Deus preparou. Então eu gostaria de saber se você está no meio dos planos de Deus, dentro, envolvido, junto, misturado, junta, misturada. Eu quero saber se você está. Pergunte-se: eu estou com Deus no que Ele está fazendo? Ou se Ele não fizer, Ele não é Deus. Eu estou com Deus mesmo na escassez? Ou se tiver escassez, eu minto, eu engano, eu começo a viver a minha vida de uma maneira ruim, de uma maneira maligna? Como eu estou com Deus? Como eu estou com Deus? Sabe por quê? Eu te pergunto como você está com Deus, porque Deus está conosco sempre. Deus está conosco. João 3,16 diz assim: porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus está conosco, Deus está sempre conosco, Deus está guardando, Deus sustenta os céus, Deus sustenta a terra, Deus dá provisão, Deus está conosco todo o tempo. Resta saber se nós estamos com o Senhor em tudo, em todo o tempo, em tudo, em todo o tempo. Se podemos ser provados, se passamos o teste, se vencemos quando lutamos, ou qualquer coisa nos faz desistir. Mas qualquer coisa não, pastor, é coisa séria. Mas é coisa séria mesmo, viver é coisa séria. Por isso, quando nós temos um Deus no controle, as coisas por mais sérias que sejam, são qualquer coisa. Porque o que importa mesmo é o Senhor. As outras são qualquer coisa. As outras são o resto. Então o Senhor diz: Josué, pelo resto da sua vida, eu serei contigo todos os dias. Josué nem sabia que viveria décadas ainda depois disso.
Mas foram décadas que Josué viveu, compartilhando com Deus vitórias, conquistas, decisões. E ele tinha que tomar muitas decisões sérias, muitas decisões importantes, mas todas elas, Deus estava presente. Nunca Deus permitiu que ele tomasse uma decisão que fosse uma decisão de falência, de destruição. Todas as vezes que ele consultou o Senhor deu resposta. Todas as vezes que ele se comprometeu, que ele pediu, que ele invocou, que ele suplicou a presença e direção de Deus, ali Deus estava operando, atuando e trazendo a bênção completa. Por isso eu te digo, o Senhor está contigo, você está com Ele. Faça uma análise. Olha de repente o que você já teve, ou olha o que você não tem. Se o que você teve ou o que você não tem te fizer esquecer, ou te fizer sofrer demais, entenda que você precisa ter um encontro com Jesus, que você precisa ter um recomeço com Cristo, porque só os que têm recomeço com Cristo, só os que vivem um encontro com o Senhor, poderão na verdade ir para o novo de Deus. Deus está nos levando para o novo tempo, e você poderá ir para Ele. Quero que você ore comigo. Se você tem um novo de Deus, se você precisa entender ou receber essa direção especial de Deus, quero que você entenda isso, porque Deus nos levará para o novo, mas só levará aqueles que realmente não sofram nem com quando não tem nada, quando tem tudo.